Pessoal, a irmã Maria José, ela tem usado um termo na internet que está sendo muito polêmico, que se chama os desigrejados. E eu vou fazer essa pergunta para você agora, o que é os desigrejados? Existem várias classes de desigrejados. Existem pessoas que aproveitaram de uma situação que não lhe agradou na igreja, porque o irmão olhou feio, que para mim o problema está aí nele mesmo, ele precisa ser curado, e na verdade ele chegou ali buscando cura, e onde deve ter pessoas saradas para cuidar de pessoas que estão feridas, não encontrou um ambiente aconchegante, não encontrou empatia nas pessoas, a partir lá da portaria, da liderança, e essas pessoas foram decepcionadas e não ficaram ali. Então, são os desigrejados que, na verdade, nem foram igrejados, nem chegaram a ser inseridos no corpo de Cristo. Então, pessoas feridas, que receberam esse título de desigrejados, né? Por quê? Porque eles não querem mais ir numa igreja. Porque teve uma decepção qualquer e não querem mais, e não querem mais frequentar um templo. Aí eles se limitam a dizer assim, não, é eu com Deus. Mas me preocupa muito porque eles não tiveram oportunidade de aprender nada a respeito de Deus. E aí eles ficam muito vulneráveis. E existe uma outra classe de desigrejados, que são pessoas que já frequentou a igreja 30, 40 anos. Existem pessoas que tinham até cargos na igreja, sabe, participava da vida ativa da igreja. Com conhecimento. E com conhecimento teológico, porém, ao ser confrontados por lideranças com pensamentos diferentes, com linhas diferentes, essas pessoas feridas saíram, não quiseram mais frequentar a igreja e começaram a viver por conta própria. Eu já conheço Deus, ele é meu pastor e não tem homem aqui na terra que eu vou submeter. Então eu vou te confrontar aqui. Já vou começar sendo eu que vou confrontar você. Pronto, vem quente que eu tô fervendo. Você acha que alguém com esse rol de conhecimento, que mesmo estando fora da igreja, se considera servo de Deus, essa pessoa, ela tem salvação, ela alcança salvação, ou é preciso você estar em comunhão com alguma igreja, participando, para ter salvação? Olha, se eu dissesse para você que ela tem que participar de uma igreja para ter salvação, com certeza eu estaria usurpando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E longe de mim de querer usurpar o sacrifício de Cristo. O único que poderá dar o veredito de salvação até para um suicida é Ele. E onde entra a parte que Jesus falou? Aquele que não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não faz parte de mim. Isso é assim que foi. Ou seja, é pregado, está na Bíblia que nós precisamos estar participando do corpo e do sangue de Cristo. Em que parte entra esses desigrejados? Como o desigrejado ele cumpre essa palavra de Jesus? Eu não quero defender que os desigrejados estão corretíssimos, que eles fiquem lá. Eu amo os desigrejados para trazê-los para o aconchego da igreja. Ok? Eu não estou dizendo que eu gosto muito dessa gente, porque eu identifico e eles estão certinhos de estar fora da igreja. Não, 1000 vezes não. Eu amo a vida congregacional, eu gosto da convivência na igreja, eu gosto de fazer parte do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo, mas esta parte aí, meu irmão, é uma discussão teológica para gente grande. E eu não tenho nenhum interesse em entrar nessa... Não, eu não tenho interesse porque eu acho que isso... Eu percebi que é você... Cristo, é com Cristo. Eu percebi que você, assim, eu entendo, se for isso, você me corrige, você é uma pessoa que você tem um amor por essas pessoas, que você vê neles algo para ser preenchido, algo assim? Porque a maioria dos desigrejados, eles não são felizes em estarem desigrejados. Dentro deles tem algo incompleto. Por mais que eles dizem que não precisa de uma igreja, que a igreja é ele, eu sou o templo do Espírito Santo, porque nesse andar da carruagem,
Eu conheci Jesus com 6 anos de idade e teve uma época da minha vida que eu fui ferida, e muito ferida por lideranças, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. E eu cheguei a um ponto que eu não queria mais igreja. E eu me convenci de que eu não precisava de igreja para ir para o céu, ok? E talvez não precisasse mesmo. Sim. Talvez não precisasse mesmo. Porém, a vida congregacional me fazia muita falta. Então dá um conselho para, com certeza vai ter pessoas nessa situação, né? Ou que seja por remorso, ou que seja por opção, ou que seja por um desgaste, que está hoje na condição de desigrejados. Dá um conselho para essas pessoas. O que elas precisam ouvir de você hoje? Volte, o seu lugar está vazio. Volte para o corpo de Cristo. Volte para a comunhão dos santos. Se naquela igreja não deu certo, naquele templo, naquela organização não deu certo, existe para todo gosto. Existem igrejas que vai encaixar com você, porque existe um estatuto, uma norma estatutária, e você não vai mudar a norma, porque quando você chegar naquela igreja, lá já tem as normas. Eu nunca encontrei uma igreja que preenchesse 100% das minhas necessidades e aquilo que eu busco, sabe? Ou o pastor grita demais, ou ele fala demais em dinheiro, ou o louvor é egocêntrico. Tem sempre alguma coisa que não vai encaixar, porque eu tenho o meu perfil, o que eu aprendi, e por mais que eu me atualizei, eu sou um pouco moderna com relação à igreja, mas tenho os meus valores tradicionais. Por exemplo, eu acho muito triste ficar numa igreja onde não canta hino da harpa. É uma coisa que me faz falta. Que eu gosto de hino da harpa, principalmente na Santa Ceia. Nossa. Eu não gosto dos hinos modernos num culto de Santa Ceia. Fica doendo aqui em mim. Mas não fui eu que organizei a liturgia. Então, que tudo que foi feito ali, às vezes não falou comigo, mas falou com alguém que nunca ouviu falar de harpa cristã e ouviu uma outra mensagem que falou com ela, né? Então, a gente tem que ter flexibilidade, sabe? Não negociar os valores bíblicos, não negociar a essência, mas existe muitas liturgias que não estão de acordo com a nossa, mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E o corpo precisa estar conectado. Um corpo sem mão, ele funciona, o corpo continua existindo, mas a mão sem corpo, ela apodrece. Espero que vocês tenham entendimento disso. Se não tiver, busque, tá? Porque é isso daí. Não, muito bem explicado aí. Irmã, encaminhando já para o nosso tempo, que nós temos o tempo já restrito, qual o conselho que você dá para essa nova geração que está aí, ó, aflorada, enérgica? Tenta viver o processo. Por mais que vocês tenham tudo pronto nas mãos, valorize os processos, para que quando vocês tiverem a oportunidade de chegar no pódio, vocês contem como foi a sua história no caminho. Por mais que você tenha condição de pegar tudo pronto, trabalhe o seu interior, se conecte com Deus. Isso para a vida aqui na Terra, ok? Procure fazer isso. Agora, um conselho que eu dou para vocês, que esse é inegociável: coloque Jesus Cristo no centro da sua vida. Tudo que vocês forem fazer. Eu tenho um sonho. O seu sonho não é tão importante como são os sonhos de Deus. Vivam os seus sonhos, mas vivam alinhados com os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus é superior ao que você sonha. E Deus já sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. Confesse que não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Reconheça seus pecados, porque sem reconhecimento de pecado não existe salvação.
E após você reconhecer os seus pecados e Jesus perdoar você, então o seu nome será escrito no livro da vida. Aleluia. E você terá vida eterna garantida. E nada nesse mundo sobrepõe a isso. Escrever livro é muito bom. Fazer podcast é muito bom. Mas ter uma vida em consonância com a palavra de Deus e ser íntimo do Pai, isso sobrepõe a qualquer coisa. Nossa. Glória a Deus. Com essa mesma espírito, né, de conselho, é que eu... Pessoal, essa pergunta aqui vai ser muito forte. Irmã, vamos fazer uma colocar da seguinte forma. Essa entrevista aqui agora, você tem é a última. Acabou tudo. O que você deixaria, que você queria deixar registrado se esse fosse o último momento seu aqui? O que você deixaria registrado aqui para ficar? A irmã Maria José foi, mas deixou essas explicações, isso como, né, legal. Eu diria o seguinte: se você nunca confessou Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma má notícia. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. Então, se você não é filho de crente ou nunca foi numa igreja, você nunca confessou Jesus, é necessário que tu faça isso. Confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor, porque você não sabe quanto tempo você irá viver e quando o número da sua senha for chamado, você poderá estar com a sua salvação garantida em Cristo. Confesse Jesus. Gente, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez, tá? A você, irmã missionária, escritora Maria José, pelo carinho, tá? E agradecendo também o seu podcast, né? O Reino em Movimento. Daqui a pouco a gente vai entrar no ar. E nós vamos entrar aí no ar com o podcast Reino em Movimento, que eu tô gravando essa entrevista com ela primeiro. Agradecer aqui também o jornal Brazilian Times. Quem não segue Brazilian Times, segue aí Brazilian Times. É um jornal que tá vindo se destacando. Agora a TV, né? Tem o BTTV, né? BTTV Brazilian Times, gente. Fala tudo que está acontecendo tem no Brasil. O app do Brazilian Times. Então, gente, pesquisa lá que vocês vão encontrar coisas boas. Ou seja, tá fazendo diferencial. Irmã, quer finalizar com suas próprias palavras? E assim nós encerramos? Eu termino orando para que Deus possa testificar no coração de cada um qual a necessidade de um alinhamento com a palavra de Deus, né? Com a vida cristã. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios. Que tudo quanto você tocar a mão seja abençoado por Deus. Eu abençoo a sua vida, a vida da sua família, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Até a próxima, né? Amém.